Nosso programa tá de volta. Eu quero mandar um beijo especial pra minha irmã que tá assistindo o programa. Janine, um beijo! E ó, deixa eu mostrar pra vocês o nosso QR Code, uma maneira da gente ficar muito pertinho. Você coloca o seu celular no modo foto e mira aqui, vai direto pro nosso canal do YouTube. Assiste a programação ao vivo. Lá você encontra os programas que já foram ao ar, algo que você perdeu ou que queira rever. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ali no sininho você pode ativar as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. A gente vai falar agora sobre os efeitos do café no cérebro. Se você quer participar, quer fazer o seu comentário, conta pra gente como é a sua relação com o café. Entra lá no Instagram, @nossoprograma, ou na fanpage facebook.com/nossopgm, ou liga pra 0 operadora 11 3337 5886, que quem vai explicar essa história pra gente agora é o doutor Igor Duarte, neurocientista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso em recebê-lo novamente. E a gente tá, eu e muita gente que ama café, estamos ansiosos por esse bate-papo. E a primeira coisa que eu gostaria de entender, doutor, quando a gente fala sobre o café e o quanto ele interfere no nosso cérebro, a principal substância que faz diferença nele é de fato a cafeína? A cafeína é a principal substância psicoativa, que ela age diretamente nos neurônios, ali na comunicação entre os neurônios, e altera o funcionamento. Para algumas pessoas, para melhor. Para outras pessoas, as pessoas acabam criando uma certa dependência do café e, obviamente, isso não é bom. Para outras pessoas, atrapalha no sono, tem outras pessoas que interferem no humor. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas, no geral, as pessoas gostam do café. No geral, assim, eu diria, não tenho um dado estatístico aqui, mas 90% amam um cafezinho. É difícil encontrar alguém que não goste de café. O doutor Igor já me contou que não é a pessoa mais chegada, mas também se tiver um golinho de café, toma, né, doutor? Não, eu não odeio café. Só que eu não acordo de manhã e penso assim, meu Deus, um cafezinho ia bem agora. Gente, eu tenho a impressão, doutor, e o senhor já falou que a Dart, a sua esposa, gosta muito de café. Eu tenho a impressão que o meu dia não começa se eu não tomar um gole de café. O que também, eu já vou querer entender como a cafeína age no cérebro, mas o senhor vai poder me falar, isso também tem a ver com hábitos, não tem? O hábito... Olha, eu até diria que o hábito ele é mais importante do que o próprio vício. Isso, eu vou fazer um paralelo aqui com fumantes, por exemplo. O hábito de segurar o cigarro entre os dedos é muito mais forte do que o que a química causa no cérebro. Então, às vezes o cérebro não cobra, mas ele tem a necessidade de ter alguma coisa ali na mão. Essa é a maior dificuldade. Então, às vezes não é a cafeína que está fazendo falta, mas é o hábito, porque eu fiz isso muitas vezes, muitos anos, repetidamente. Minha esposa costuma dizer, eu sempre foi assim desde pequenininha. Então, se eu acordar e não tiver um café, o dia não é o mesmo. E o senhor falou uma coisa que me fez lembrar, doutor, de uma amiga. Olha que interessante, eu vou fazer a associação do cigarro com o café. Ela se converteu e ela estava numa luta para conseguir parar de fumar, não só pela questão espiritual, mas por toda a questão física que a gente sabe que implica em parar de um vício que ela tinha há muitos anos. E ela disse que ela precisou mudar o dia a dia dela, porque ela atrelava o café e o cigarro. Então ela disse que ela parou de tomar, então foram 2 vícios que ela teve que se livrar. Agora já, anos depois, ela voltou a tomar o café, mas ela disse que ela precisou tirar. Então, se ela tinha vontade de tomar café, ela mudou os horários e ela não usava nem a mesma caneca. Tinha uma caneca que era a caneca do horário do café com cigarro. Que interessante isso. Porque tudo isso está relacionado à memória, está relacionado com a parte emocional dela. Então a caneca, o café é gostoso, o cheiro me lembra a infância, me lembra isso, me lembra tal coisa. E tudo isso traz à tona. E aí o cérebro lembra que gosta daquilo. Então o ideal é fugir. Então eles dizem, por exemplo, um indivíduo que está querendo se livrar das drogas, do cigarro, do álcool, evite tudo, evite os amigos que fazem aquilo. No caso dela, a caneca lembrava, então ela fez muito bem, se livra daquilo. Depois que parou, muda os móveis da cozinha, por exemplo, para retirar toda aquilo que pertence ao passado. E dali para frente, vida nova. Que interessante, né? Agora, doutor, como que age essa cafeína no cérebro da gente? Me explica. Olha só, a cafeína ela é muito próxima de uma substância que o nosso cérebro produz, que chama adenosina. Quando nós estamos trabalhando, então eu e você agora, nesse momento, estamos produzindo muita adenosina. Essa adenosina, ela chega lá pelas 9 da noite, numa concentração muito alta. Então ela se liga em proteínas da membrana do neurônio, e quando ela se liga, o neurônio entende que está na hora de desligar. Então é como se fosse uma chave que desliga. A cafeína, ela age nessa proteína do neurônio. Como ela é muito parecida com a adenosina, ela se encaixa. E aí a adenosina vem se encaixar e não consegue. Então o neurônio não sabe que está na hora de desligar.
e aí a pessoa tem aquela sensação de que está bem. Olha, eu conseguiria produzir mais, eu conseguiria ir além. Então ele tem essa falsa percepção. O sistema nervoso dele está cansado, só que o sistema nervoso não percebeu que está cansado porque a cafeína enganou ele. Então, muitas pessoas que eu ouço falar, preciso estudar até mais tarde, preciso trabalhar até mais tarde, vou ficar aqui tomando um cafezinho para me ajudar. É verdade, para algumas pessoas faz isso mesmo. Ele age exatamente ali. Só que, se você fizer isso com uma frequência muito grande, o que acontece? O sistema, ele se adapta, ele produz novas proteínas para que essa adenosina ela venha se ligar. Significa que o café, ele vai fazendo cada vez menos efeito ao longo do tempo. Então eu preciso de mais café para suprir essas novas proteínas que criou, né? Com o intuito que de desligar o cérebro. Então cada vez mais tem que consumir mais café e obviamente a cafeína é para ter mais efeito. Isso vale para qualquer tipo de substância química, para o café, para a cafeína não seria diferente. Doutor, refrigerantes escuros que tem bastante cafeína também atuam de uma maneira semelhante? Tem o mesmo efeito. Tudo que tem cafeína tem o mesmo efeito. Por exemplo, o café é rico, né? O cacau. Então a pessoa vai consumir lá um chocolatinho mas o chocolate não tem nada demais, né? Só um docinho. Tão inofensivo? Inofensivo. Tem cafeína. Então, de repente, a pessoa tem problema de insônia, por exemplo. Fala, mas eu não tomo café. Ela vai no médico e fala, doutor, eu não tomo café. Mas come chocolate. O chocolate tem cafeína. O chocolate tem outras substâncias que também são estimulantes, são neuroestimulantes. E aí pode atrapalhar o sono. Agora, dependendo do horário, dependendo da atividade, é interessante, tanto o café como o chocolate. Eu inclusive, sugiro para alguns alunos, vou fazer uma prova muito complexa, um cafezinho e acompanho o chocolatezinho ali também. Doutor, muitas vezes o café depois do almoço, que a gente sabe que inclusive diminui em 20% a absorção do ferro, uma nutricionista ensinou isso aqui pra gente. Então não é uma escolha assim, nutricionalmente falando, tão adequada. Mas muitas vezes, como dá aquela preguicinha depois do almoço, o café pode ajudar, então? Olha, essa preguicinha aí, ela é fisiológica. O ideal era você dormir lá uns 5 minutinhos, né? Eles chamam isso de alcalose pós-prandial. 5 minutos você já... 5 minutos já seria o suficiente? É o suficiente. Aí você não consegue, você Gente, não eu fica acho mais... que eu ia dormir ali 1 hora se deixasse. Dorme mais, vai além, vai além. Mas se você pegar 5 minutinhos ali e aprofundar, você acorda e não tem mais essa sonolência. Nesse caso, o café, ele atua ali muito bem. Então, você toma um cafezinho, ele te desperta, mas ele tem esse problema com relação ao ferro. Ele tem um problema com relação à vitamina D e absorção de cálcio no intestino. A vitamina D também. É a vitamina D que determina a quantidade de cálcio que vai ser captada no intestino. E se você interfere isso com a cafeína, você tem uma diminuição da captação de cálcio, né? Então, as pessoas atrelam também o café com osteoporose. Doutor, chegou uma colocação aqui para nós do Renato, que é de Itu, em São Paulo. Obrigada pela participação. Ele diz assim: ouvi falar que a semente do guaraná também tem cafeína. Qual a diferença dela para o café? Então, é a mesma coisa de tudo que tem cafeína, né, doutor? É a mesma, mas a semente do guaraná tem a taurina, que é uma outra substância neuroestimulante. Usada, inclusive, naqueles Nos energéticos. E tem um poder estimulante muito elevado. Pode bagunçar o sistema nervoso. O ideal é que fuja disso o máximo possível. A semente do café tem taurina, que interessante. Não, a semente do guaraná. Aliás, do guaraná, a semente que do interessante. Guaraná, porque a base dos energéticos é o guaraná. Né? Quem já consumiu energético sabe que ele é um guaranazinho inofensivo a princípio, mas ele é carregado ali de cafeína e taurina. Doutor, o senhor falou, o senhor tem 2 filhos, eu tenho um pequeno, daí eu pensei na cafeína, no chocolate. A gente fala que quando as crianças comem muito doce, elas ficam ativas, não dormem de jeito nenhum. Tem alguma relação do que acontece no cérebro delas? Olha só, a glicose, o doce, é o combustível do cérebro. Se você tem pouca glicose, seu cérebro ele funciona abaixo do esperado, o indivíduo fica ali desanimadinho. Agora, se você oferece a glicose, que falam muito mal da glicose, do açúcar, né? O cérebro precisa desse açúcar para se manter. Obviamente, o excesso faz mal, tá? Mas a gente precisa disso. Então, não me admira que os jovens fiquem bem alerta, né, com o consumo dos açúcares em geral. Doutor, por que algumas pessoas consomem o café e para elas quase não faz diferença, ou, por exemplo, não altera o sono?
Eu sou uma dessas pessoas. Existe inclusive teste genético para saber se você consegue processar bem a cafeína ou não. Muitas pessoas não conseguem. Eu não fiz esse teste, eu não sei dizer se mas eu posso tomar o café em horários, por exemplo, à noite, e não interfere no meu sono. Agora, a maior parte das pessoas não consegue, interfere. Porque provavelmente o organismo dela não consegue metabolizar tão bem a cafeína. Nesse caso, a pessoa tem que ou evitar, ou diminuir, ou tomar o café em horários bem específicos para não interferir, por exemplo, no sono. O senhor sabe, doutor, que falando de hábitos, não sei se mais alguém aqui no estúdio já teve esse hábito, mas em casa, às vezes, quando eu chegava mais tarde, que não queria jantar, ou tinha jantado muito cedo e ainda estava com fome, café com leite, pão com manteiga. Gente, que delícia. Vocês também fazem isso? Que delícia isso daí à noite. Aliás, fui pra casa da minha mãe ontem, minha mãe falou assim, você não vai jantar? Eu falei, mãe, eu acho que eu quero um café com leite, um pão com manteiga, que nem quando eu era solteira. E agora quero saber se faz diferença esse café com o leite, por exemplo. Olha, eu não tenho dados para dizer se o leite ele exacerba ou se ele diminui, mas eu acredito, né, agora é a minha opinião, acredito que diminua a quantidade de cafeína, mas o efeito que ela pode produzir é o mesmo. Então, se for consumido à noite, eu sugiro que não, porque pode atrapalhar. Ó, chegou aqui uma colocação da Denise, que é de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Denise, obrigada pela sua participação. Ela falou aqui sobre a palavra do dia, depois vai estar lá no meu Instagram também, Deus te abençoe, viu, Denise? E ela falou exatamente sobre o café com leite. E no caso dela, ela perguntou, também é bom de manhã e também é bom à tarde. É verdade, você é da mesma turma que eu, que o café com leite pra mim, à tarde também é uma boa. Poderia, de manhã, à tarde, sim, menos mal, então? Sim. Agora, à noite, o ideal é evitar tudo que for estimulante à noite, tá? Exercício físico intenso à noite, tudo isso é melhor evitar. Muita gente toma café com leite, olha só, essa colocação que chegou é da Rosângela Lima, e ela diz boa tarde, adoro o nosso programa, obrigada pela participação, e ela diz só tomo café com leite, isso pode interferir em algo? Então... Não, acredito que não tem intolerância à lactose, que é um problema, boa parte das pessoas também tem intolerância à lactose, e aí o café com leite pode ser um problema, não o café, aí nesse caso o leite. Mas se você não tem problema nenhum, tudo bem. Se eu esqueci de alguma pergunta, vocês me mandam aqui de novo, tá? Por favor, que eu sei que estão chegando várias perguntas aqui. Doutor, o açúcar ou o adoçante interferem na cafeína? Olha, eu não tenho esse dado para você, mas a minha sugestão, e eu já ouvi outros profissionais que pensam dessa mesma linha, obviamente existem profissionais que pensam diferente, porque o açúcar ele é um grande vilão. O açúcar ele não faz bem, ele mantém todas as células inflamadas, etc., inclusive o sistema nervoso. Mas a química que existe no adoçante, ela é uma química muito severa. A gente ainda não temos dados, não tem um tempo muito longo de consumo pelas pessoas, né? Então a gente não sabe o efeito real que ela tem. Mas a minha sugestão é, entre o açúcar no café, entre o açúcar e o adoçante, opte pelo açúcar. Mas o ideal é que o café seja consumido sem nada, né? Para você saborear o café. Já ouvi até profissionais, por exemplo, médicos falando sobre isso, até endocrinologistas, nutrólogos falando que é melhor, se tem que escolher, é melhor que consuma com açúcar do que com adoçante. Que interessante, que né? o açúcar ele é menos pior. Não é que nenhum dos dois é bom, mas ele é menos pior, né? O açúcar ele é menos pior. Tá? A menos que você escolha uma estévia, né? Uma folhinha de alguma coisa, mas aí a gente não vai querer colocar isso no café, né? Olha, mas coloca um pouquinho. Eu, como disse, não sou muito fã de café, mas o meu café ele tem que ser mais para amargo do que para doce. Então é uma colherzinha só de açúcar já me satisfaz. Doutor, estão chegando aqui algumas perguntas. Deixa eu lembrar que o doutor é neurocientista, ele não é médico ou pediatra. Tem algumas perguntas interessantes chegando aqui. Mas, doutor, talvez o senhor possa orientar as pessoas. A Maria de Lourdes de Osasco, em São Paulo, ela quer saber com qual idade as crianças podem começar a ingerir doces, balas, pirulitos e até o chocolate que tem a cafeína. Tem algum estudo na sua área sobre isso? Não, eu não conheço, mas a sugestão é que o açúcar seja inserido, né, na dieta da criança o mais tardio possível. Tá? Pelo menos, esperar pelo menos 2 anos é o que os pediatras falam, né? Inclusive para ela não ter o hábito
né, do doce, se não cria esse hábito do doce, aí isso se perpetua. Tem uma série de malefícios esse excesso de açúcar na formação. Então, o ideal é evitar. Nosso papo tá maravilhoso, ficaríamos aqui horas, mas eu vou me preparar para dar um recadinho, caminhar para o fim desse bate-papo e fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Aliás, eu já vou deixar duas. Uma é se café vicia e a segunda é se café deixa as pessoas mais estressadas, se isso é mito ou é verdade. Por favor, doutor. Olha, o café vicia, eu já fiz até um esboço aqui, porque a cafeína, ela obriga, né, ela impede a comunicação entre as células e ela obriga que essa célula produza novas proteínas para ter o mesmo efeito de antes. Então você precisa de uma dose elevada para ter o mesmo efeito. Então, você está viciado. Agora, se deixa mais estressado? Não, na verdade, não deixa. Né? Tem inclusive estudos dizendo que o café ele pode ajudar, né, como sendo um anti-estressante. Porém, se você passar da dose, você pode ficar ansioso, você pode ficar nervoso, e aí está relacionado ao excesso e não ao efeito da cafeína propriamente dita. Olha, eu vou continuar esse bate-papo com o doutor. Daqui a pouco a gente fala sobre mitos e verdades em vários assuntos e o programa vai estar completinho lá no nosso canal do YouTube, tá? Doutor, por enquanto, muito obrigada. Um prazer te receber aqui sempre. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @dr.igorduarte e o Facebook, dr.igorduarte. Tem o canal do YouTube também, Igor Duarte. Obrigada, doutor, e uma ótima tarde. Valeu.